primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo este vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para a gente dar uma olhadinha na poesia. Poesia que sempre eu procuro trazer na língua que a gente pode apreciar. A poesia é uma construção que eu sempre gosto de lembrar. Une palavra e pensamento. Ela não pode ser só pensamento. Ela pode até ser só palavra. Ela fica só no nível do jogo. Mas ela se empobrece se ela for só palavra. Do mesmo jeito que ela se empobrece muito se ela for só pensamento. Por conta disso, eu não trago poesia estrangeira. Por que eu não trago poesia estrangeira? Muito raramente eu menciono alguma coisa em tradução. Porque a tradução, ela vai fazer com que a gente perca elementos fundamentais da construção de significados da língua original. A língua original tem que ser apreciada por quem domina essa língua original. No nosso caso aqui, nós dominamos a língua portuguesa. Então, vamos olhar poemas escritos em língua portuguesa, pelos falantes da língua portuguesa, pelos donos da língua portuguesa, pelos habitantes da língua portuguesa, sejam eles brasileiros, portugueses ou africanos. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Falantes da língua portuguesa, brasileiros, portugueses ou africanos. Agora um africano. Um africano por quê? A língua portuguesa, para usar a definição maravilhosa do Fernando Pessoa, é a nossa pátria. Minha pátria é a língua portuguesa. Então todos os habitantes dessa língua, todas as pessoas que constroem diariamente essa língua nos diversos encontros, desencontros, conflitos e concordâncias que somos nós, falantes, enquanto os textos viajam, somos cidadãos da língua. Somos patriotas no melhor sentido da palavra, que é de sermos filhos do mesmo espaço. No caso aqui, um espaço simbólico. E ninguém melhor para apresentar uma faceta desse espaço simbólico do que o Agostinho Neto, poeta angolano, nascido em 1922. Foi estudar em Portugal, porque era a condição colonial de Angola. Os aspirantes a intelectuais tinham que se submeter, tinham que fazer o rito de passagem, de passar pela universidade portuguesa. Lá ele entra fortemente na luta anticolonial, na luta pela independência, luta bem sucedida em 1975 e um tempo depois chega até a ser o presidente de Angola. É um homem de força política gigantesca, mas que nunca abandonou a força subversiva, construtiva e subreptícia da própria língua. Enquanto as autoridades, enquanto a polícia política portuguesa cerceava, controlava e censurava os textos em prosa, ela acabava deixando passar os textos poéticos. Por causa dessa miopia que eu falei na introdução do vídeo, a de que há dimensões isoladas do texto. A forma é uma coisa, o conteúdo é outro. Não, o Agostinho Neto sabe unir forma e conteúdo de maneira brilhante. A obra dele não é extensa. Aqui no Brasil foi publicada num volumezinho que eu estou usando como referência, que é o Poesia de Angola, e do qual eu extraio este poema lapidar, que se chama Comboio Africano. Vamos lembrar aqui que comboio no português europeu, no português africano, significa trem. Um comboio subindo de difícil vale africano, chia que chia,
Grita e grita. Quem esforçou não perdeu, mas ainda não ganhou. Muitas vidas ensopam a terra onde assentaram os rails e se esmagam sob o peso da máquina e no barulho da terceira classe. Grita e grita. Quem esforçou não perdeu, mas ainda não ganhou. Lento, caricato e cruel, o comboio africano. Muitas dimensões aqui. A dimensão formal é uma das primeiras que salta aos olhos, com essa estrutura espelhada. Começa com o comboio, termina com o comboio, logo depois tem um verso, grita e grita, que ecoa, na verdade, da primeira estrofe, o chia que chia. No final, grita e grita também. E esse dístico fantástico, quem esforçou não perdeu, mas ainda não ganhou, que tem um significado na primeira aparição e se ressignifica na segunda aparição por causa dessa estrofe central, dessa estrofe média que muda. É um uso bastante sutil da construção. Por quê? É isso, os mesmos enunciados, as mesmas palavras mudam de significado conforme a sua posição no fluxo de enunciados, na conversação, ainda que seja conversação interna. Viva nosso santo padroeiro aqui no canal, o Mikhail Bakhtin. O que está acontecendo nesses dois extremos? Nós temos eles mediados por essa estrofe central, que fala de quê? Das vidas que ensopam a terra para criar os rails. Olha que fantástico! Falei da língua portuguesa e de repente aqui aparece uma palavra que não é originalmente portuguesa. Os rails, que são os trilhos. Os trilhos, que é o que dá o caminho certo e reto para o trem, são estrangeiros, são exteriores. Exteriores, inclusive, à própria língua na qual se está escrevendo. São exteriores a África, como o próprio comboio foi colocado ali, mas colocado com a força dos próprios africanos. Os próprios africanos acabaram colocando dentro de si uma coisa estrangeira, uma coisa que serve de avanço, serve de evolução. Muitos colonizados têm essa consciência colonizada de que o colonizador fez um bem porque nos tirou do atraso, nos tirou da brutalidade, nos tirou da precariedade em que vivíamos antes. Mais ou menos, veja, a construção do texto chama atenção para que, sim, há uma coisa nova, mas ela aparece a partir de quê? A partir da terra ensopada e da máquina que esmaga com seu peso os que estão na terceira classe. Veja, esse comboio, esse trem, esse meio de transporte que leva matérias-primas, está suposto aqui, não está explícito, mas que leva pessoas. E que pessoas? Pessoas na terceira classe. Não vamos esquecer que o fantasma da escravidão ainda está muito fortemente latente neste texto. A África, como fornecedora de mão de obra escravizada para o restante do mundo, principalmente para as Américas, é uma presença que está no horizonte aqui desse comboio. Cidadãos de terceira classe, pessoas de terceira classe que ensopam a terra para construir essa modernidade. Uma modernidade que grita e grita, mas que se arrasta, que vai lentamente e que ao final se mostra como caricata, como caricatura, o comboio africano. Nesse final, nesse último verso, o comboio africano assume uma nova dimensão. O que no começo era muito materialmente um trem subindo pelo vale, um comboio sem nada,
mas que passava pelo vale africano, que subia, que ia para cima, que evoluía, no final se soma ao vale e vira o comboio africano. Mas, como eu tinha mencionado, é o comboio que passou pelo poema todo, passou pelos gritos, passou pelo chiar, mas passou por essa estrofe central, que fala da terceira classe, que fala do solo ensopado pelas vidas. E claro, a sopa aqui, o úmido, tem a ver com sangue. O comboio africano, que é uma caricatura, é a própria África evoluindo à custa do sangue, evoluindo à custa da submissão do seu povo, que virou terceira classe, para o caminho dos rails. Uma maneira maravilhosa de colocar numa imagem que estava ali no dia a dia dos africanos colonizados, dos africanos cuja vida tinha sido mudada e que tinha sido submetida à regra, à ordem, à tecnologia do colonizador europeu, e que eles podem se enxergar, eles podem ressignificar. A força da poesia do Agostinho Neto está exatamente em ir além do panfletarismo barato ou do panfletarismo simples, do panfletarismo quase didático, que muitas vezes é necessário para a ação política. Mas a ação política, ela pode vir em qualquer coisa, em qualquer nível. Ela pode vir principalmente numa palavra ser ressignificada. E é aqui que a gente tem a maravilha da poesia, que é, ao mesmo tempo, beleza, ao mesmo tempo, ação, ao mesmo tempo, conflagração de um povo para se levantar em prol de sua própria liberdade.